Olá! No Dimensão Olímpica de hoje, conversamos com o professor Alberto Repoldi Filho. Ele é coordenador do Centro de Estudos Olímpicos aqui da ESEFID e fala sobre os valores do olimpismo propostos por Pierre de Coubertin, os financiamentos para o esporte e os benefícios e desvantagens de ser o país sede dos Jogos Olímpicos. Confira! Professor, então, muito obrigada por ter aceito o convite para participar do Dimensão Olímpica. Eu quero começar nossa conversa te perguntando o que é olimpismo e o que é educação olímpica. Bom, primeiro agradecer o convite por poder participar do Dimensão Olímpica. Bom, o olimpismo é a filosofia que inspira, e que move o movimento olímpico de forma geral e que tem como ponto de culminância os Jogos Olímpicos. O olimpismo foi criado, é um nome para designar uma filosofia de vida criada por Pierre de Coubertin, que foi a pessoa, o recriador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, e ele congrega um conjunto de valores que podem ser promovidos através do esporte. Um desses valores é a excelência. A excelência está muito inspirada no ideal grego antigo da arete, e tem justamente na educação esse aspecto fundamental. Então, Pierre de Coubertin, preocupado com a juventude da época, tentou desenvolver uma filosofia que pudesse, através do esporte, então promover um conjunto de valores que enriquecesse a vida das pessoas e da sociedade de forma geral. Um outro componente-chave dentro do entendimento do olimpismo é a questão da paz. Então, a preocupação muito forte com isso, o internacionalismo, essa ideia de que os jogos pudessem ser uma forma de congraçamento entre os povos, é um elemento também central, que se expressa de muitas formas diferentes no nosso mundo contemporâneo, que também se inspira numa trégua, que era uma trégua que os gregos faziam na antiguidade, durante os Jogos Olímpicos, para que os gregos de diferentes locais, diferentes cidades, pudessem se deslocar por territórios muitas vezes em guerra, para poderem chegar à Olímpia, onde aconteciam os Jogos na antiguidade, e lá poder fazer as suas competições. E de que forma a educação olímpica, esses princípios, um dos princípios inclusive é o da unidade entre corpo e mente para promover o caráter, a saúde, de que forma estes princípios podem ser aplicados em escolas, na universidade, na vida? Sim, é importante destacar também que dentro dessa ideia do olimpismo, Pierre de Coubertin pensava no ser humano, no homem, como de uma forma integral. Então, integral pensando justamente entre esse balanço, ele colocava 3 elementos chaves, que era primeiro a questão corporal, propriamente dita, somos seres localizados no tempo e no espaço, com o corpo, então essa questão do corpo, da mente, obviamente, e ele colocava também um aspecto moral fundamental que é chamado da vontade. O entendimento é de que o esporte, ele tem em si, na sua essência, elementos constitutivos que são de caráter moral. Então, por exemplo, o esforço, vencer através do esforço. Então, uma competição, um jogo, ele envolve uma disputa regrada. Então, essa é a ideia de que tem valores que orientam esta prática. Então, isso que tem um nome mais genérico de fair play. Bom, então o fair play é uma noção chave dentro disso. Então, dentro desse conjunto de valores, no qual o fair play desempenha um papel fundamental, essa disputa ela envolve esforço, e esforço físico. Então, esforço é o elemento chave. A gente vence, mas vence dentro de regras, a disputa se dá dentro de regras, e a pessoa que vence seguindo aquelas regras pelo seu esforço. Então, não é uma coisa que tu consegue obter de um dia para o outro. Ele exige dedicação, determinação, esforço, coragem, respeito ao outro. Então, o esporte na escola tem, dentro da educação olímpica, um fator muito forte. Não é a prática do esporte simplesmente pela prática do esporte. É por entender que o esporte congrega um conjunto de valores e se a sua prática se dá dentro de um contexto de fair play, esses valores são desenvolvidos ali mesmo. Os Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos, esses valores eles conseguem ser demonstrados? Teriam vários rituais, vamos dizer, cerimônias dentro dos Jogos Olímpicos que procurariam representar esse tipo de coisa. A cerimônia de abertura dos Jogos, a entrada das diferentes delegações, todas ali, cada uma por país. O hino olímpico, a bandeira olímpica, todos esses são símbolos que de alguma maneira procuram dizer que há uma certa integração entre os povos. Então ele sempre é um festival, uma cerimônia de abertura é um tipo de festival que ele procura resgatar, vamos dizer, as raízes do movimento olímpico. Então ele tem um caráter, vamos dizer assim, universalista, por um lado,
mas ao mesmo tempo sem desprezar, né, e considerando fortemente as culturas locais. Essa cerimônia e depois a junção dessa cerimônia com a cerimônia de encerramento, onde já os atletas entram de maneira mais integrada, né, já não entram as delegações separadas, e tem justamente a ideia de mostrar que no início eles vêm, cada um representando o seu país e assim por diante, mas que lá no final, os jogos, toda aquela convivência dos jogos, seria um momento de congraçamento, de união, de integração, de conhecimento mútuo, para que no final, então, já todos integrados, conseguisse constituir aquilo que nós talvez chamássemos hoje de uma comunidade global. Os jogos também, eles não são disputados, embora os atletas venham por nacionalidade, eles não são disputados, não são disputas entre países, eles são disputas entre atletas. Isso está expresso na Carta Olímpica, né, que é o documento maior que orienta o movimento olímpico nacional. Então, até por isso, esses rankings que são feitos normalmente pela mídia, que são divulgados, eles não têm nenhum sentido quando nós pensamos sob o ponto de vista dos valores olímpicos. Os valores olímpicos não são disputas entre atletas, né? Mas, obviamente, alguns elementos nacionalistas, né, começaram a preencher também esse espaço. O hino, por exemplo, dos países, né, o hasteamento da bandeira. Bom, são coisas que foram sendo apropriações que foram sendo feitas desse ideário olímpico e que acabam, de alguma forma, deturpando um pouco aquilo que seria a ideia original. Eu diria que a Agenda 2020, né, que é a agenda orientadora, é o documento básico que foi construído a partir de muitas pessoas, né, milhares de colaborações que foram feitas de mais diversos segmentos, é justamente uma tentativa de ruptura, né, com esse modelo mais estabelecido já e caminhar numa nova direção, onde aí o olimpismo teria outras características, né? Ele manteria algumas da sua tradição, mas outras, né? Como, por exemplo, uma integração entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Né? Então, quer dizer, é um desafio nosso da contemporaneidade, né? Como é que nós vamos fazer a questão da inclusão, tudo isso. Então, essa separação, ela passa a ser estranha no mundo de hoje, né? Bom, então eu diria que isso é um passo importante. A introdução, por exemplo, tanto esportivo, a mídia, políticos e assim por diante, né? Atletas, gestores esportivos e tal, que constituiu a base da Agenda 2020 do Comitê Olímpico Internacional. Pois então, o Brasil aceitou sediar as Olimpíadas, nós vamos sediar agora em 2016, no Rio de Janeiro. A Suécia se recusou a sediar em 2022. Quais são os benefícios que os Jogos Olímpicos trazem para um país e para o esporte desse país? E por que alguns países estão decidindo fugir dessa tradição, destes Jogos? E um dos motivos que os países procuram fugir são os gastos, né, os custos que esses eventos têm, que são muito caros de fato para realizar, né? Mesmo para aqueles países que têm uma infraestrutura esportiva, né, e também urbana, né, toda de mobilidade urbana, que são quesitos fundamentais para a realização desses jogos, os gastos com segurança são muito elevados, né? E esses gastos com segurança, eles são gastos que são feitos pelos governos, né? Então, hoje, em função do terrorismo, né, são gastos elevadíssimos. É só ver que o Brasil, a estimativa são de mais ou menos 80 mil, né, militares e policiais, pessoal de segurança que vai estar envolvido nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, alguns estudos têm mostrado isso, que a aceitação dos jogos, né, justamente em função do comercialismo excessivo que tem, a vinculação dos jogos com determinadas marcas, né, seja de alimentos, seja de materiais eletrônicos, materiais esportivos e assim por diante, né, começa a preocupar. Então, existem grandes segmentos da população que não compartilham dessa ideia, dessa vinculação do esporte de forma geral. Aí não é nem só do esporte olímpico, né, dos Jogos Olímpicos, mas também da Copa do Mundo de Futebol e outras modalidades, dessa penetração excessiva do comercialismo nos jogos, né? E, obviamente, que os jogos também trazem um transtorno para as cidades, não há dúvida, né? Quem está no Rio de Janeiro agora, né, já mesmo antes dos jogos, começa a ver. As construções provocam grandes engarrafamentos nas cidades, perturbam a vida das pessoas, né? Durante os jogos, depois, são inúmeras pessoas, né? 600 mil pessoas que vêm para uma determinada cidade, e aquilo, ao mesmo tempo que traz benefícios para alguns segmentos, né, eles trazem transtornos enormes para outras pessoas. Então, não só com relação aos Jogos Olímpicos, mas também a Copa do Mundo de Futebol, vários países, várias cidades não querem mais, né, sediar esses eventos porque entendem que são onerosos, né, porque não se identificam muito mais com essa ideia do comercialismo excessivo e também o impacto que isso tem
em comunidades mais carentes, né? As retiradas de grandes segmentos das populações urbanas, deslocando-os para outros locais da cidade, muitas vezes sem as condições adequadas, né? Então, essa questão do direito das pessoas também, né, tem sido muito questionada nas cidades, né? Então, acho que esses são alguns elementos-chave que hoje se colocam como resistência e que o movimento olímpico e aquelas pessoas que lideram o Comitê Olímpico Internacional estão, obviamente, preocupadas com isso, por isso que o legado começa a ter uma outra característica, né? Porque, de outra forma, eu diria que o movimento olímpico não tem futuro. E de que forma dá para ser feito os Jogos Olímpicos para que não haja desvios de verba ou construção de locais que ficam ociosos depois dos Jogos? O que pode ser feito? Esse tem sido o grande desafio, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem feito algumas experiências com relação a isso, né? Que são as instalações temporárias, né? Então, Londres já havia feito sobre isso também, de alguma forma em Pequim também, quer dizer, não é uma coisa recente, mas para pegar o nosso caso aqui no Brasil, várias das instalações do Rio de Janeiro serão instalações temporárias, ou seja, elas podem depois ser simplesmente desmontadas, né? E algumas podem ser desmontadas e levadas para outros lugares, né? Então, obviamente que as principais instalações elas ficam, né? Mas há várias outras que podem ser temporárias. No nosso caso aqui do Brasil, uma experiência que está sendo feita, tem duas instalações esportivas, uma que vai abrigar o handball, né? Fica no Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Essa vai ser depois toda desmontada e vai ser transformada em 2 escolas, né? Então é um showcase, vamos dizer assim, uma situação como essa. A outra é a própria piscina, né? A piscina onde vai acontecer as provas de natação. Nós temos o Maria Lenk, onde vai acontecer as provas de nado sincronizado, de saltos ornamentais, né? E também do polo aquático. Mas a parte de natação, propriamente dita, é uma instalação temporária, maravilhosa, eu diria assim, temporária, né? E que depois também vai ser toda desmontada e parte da piscina, né, será colocada em outro local, né, que possa melhor atender, vamos dizer, as necessidades do esporte brasileiro, né? Então, obviamente que essa é uma tentativa disso, né? A outra é essa de tentar deslocar, vamos dizer, para evitar um impacto tão grande de público, de mobilidade urbana, né? E também permitir que as instalações esportivas possam ser de uso mais diversificado, não fiquem somente no local. Por exemplo, é muito difícil de uma cidade como o Rio de Janeiro, em que pese a população toda que tem, tá? De poder utilizar de uma maneira continuada, né? Os custos são muito elevados para toda essa infraestrutura que está sendo montada lá, essa que é permanente, né? Bom, então isso distribuído em diferentes cidades, ela permite um uso mais adequado dessas instalações. Tudo isso começa a se desenvolver como um novo modelo, né, para os Jogos, né? Obviamente que já se chegou a um limite do número de atletas, né? Isso já, alguns chamam isso do gigantismo dos Jogos, né? Chegamos lá a 10.000, 10.500 atletas, não dá para aumentar mais do que isso, né? Então isso acompanhado da mídia, né, que são mais 10.000 jornalistas que estão presentes, mais os treinadores, mais isso dá uma quantidade incrível de pessoas, né? Bom, então uma distribuição dessas coisas é um dos elementos constitutivos dessa nova estratégia, né, para poder abrigar e deixar um legado talvez melhor e não criar um ônus tão grande para o país, né, e para as cidades. Falando um pouquinho então dos atletas aqui do Brasil, uma das dificuldades em se tornar atleta é a falta de financiamento ou a dificuldade de conseguir um financiamento. Quais são as iniciativas? Nós temos o Bolsa Atleta, nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte. Como elas funcionam e elas são suficientes para a demanda que o Brasil tem? Há hoje uma quantidade enorme de recursos financeiros no esporte, né? E grande parte deles, quase a totalidade desses recursos, eles são recursos públicos, né? Então eu diria, hoje não dá para dizer, como se dizia no passado, que falta dinheiro para o esporte brasileiro. A gente poderia dizer que o dinheiro talvez ainda não seja aquele que nós gostaríamos de ter, tá? Mas eu diria que há muitos recursos mesmo. O Brasil hoje está entre os países, né, que mais investe no esporte. Então, como tu mencionaste, né, os recursos públicos, nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte, né, que é uma lei que permite né, que várias instituições, né, possam buscar esses recursos, né? Bom, então aí já tem uma quantidade enorme de dinheiro, que é, bom, isenção,
né? Que é dinheiro que o governo deixa de receber, mas que pode ser distribuído. Claro, nós temos a lei Agnello-Piva, né? Que vem então lá das loterias, né? E que passa então para o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico e também para a Confederação Brasileira de Clubes. Então a Confederação Brasileira de Clubes conseguiu, né, fazer uma alteração na lei Agnello, e aí então hoje é possível, né, via Confederação Brasileira de Clubes, que possa chegar esses recursos. Tá? Então, mesmo aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Grêmio Náutico União recebeu, a Sojipa recebeu, via a CBC. Então, nós temos um conjunto de clubes, que não é muito grande, né, e que hoje consegue ter uma boa parte do recurso da Lei Agnello-Piva para poder fazer esses investimentos. Então, acho que isso distribuiu de uma maneira um pouco melhor esses recursos e fez com que chegasse um pouco mais. Mas é uma outra fonte de recursos muito importante. Né? Bom, depois nós temos os vários planos do próprio orçamento do Ministério, né, que são de recursos do Ministério do Esporte. Né? Bom, então, claro, tu mencionaste ali, né, nós temos o Plano Brasil Medalha, que é né, que tem recursos, uma quantidade enorme de recursos para a instalação, mas que envolve também a Bolsa Pódio, né, que é a bolsa que os atletas top brasileiros recebem, né, e que eles podem utilizar esse recurso de acordo com um plano de trabalho. Então, com esse recurso, eles podem usar para eles mesmos, eles podem usar para pagar o treinador, eles podem pagar médico, para comprar equipamentos, pode fazer investimentos em passagens, para participar de competições. Então, isso, obviamente, né, é um aspecto fundamental disso. Tá? Bom, e nós temos a Bolsa Atleta. A Bolsa Pódio é um tipo de Bolsa Atleta, mas é a top, né? E bolsas, então, que se distribuem de acordo com o desempenho desse atleta, que pode ser desde o atleta aquele ainda muito jovem em nível escolar, que tem desempenho nos jogos escolares, né? Atletas que têm resultados em nível nacional, outros que têm em nível internacional, outros que são os olímpicos, né? Os top. Então, há, sim, muitos recursos. Agora, o problema se refere à regularidade de passagem desses recursos. Às vezes eles passam meses e meses sem receber esses recursos. Então eles acabam não podendo, eles não confiam, porque eles não conseguem usar aqueles recursos como eles precisariam, de acordo com o planejamento deles. Aí não é tanto a falta de recurso, mas são as questões dos entraves burocráticos, né? Às vezes de mudanças governamentais e coisas desse tipo, de políticas governamentais, que acaba atrapalhando. Né? Então, corte de recursos, por exemplo, agora, em função da crise econômica que nós estamos, há um corte enorme de redução disso e atraso nesse pagamento. E, obviamente, para um atleta que vai participar dos Jogos agora no Rio de Janeiro, ele não pode ter esses atrasos. Tá? Então, isso é um problema. Tá? Bom, depois nós temos as estatais que investem no esporte, que são inúmeras também. É uma quantidade enorme de recursos estatais que mantém. Né? Então, o voleibol, o tênis, a natação, né? Então são os Correios, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que investem uma quantidade enorme de recursos há anos no esporte. Então, nós temos muito recurso no Brasil. Né? Temos o problema de distribuição desses recursos, que precisa ser melhor pensado ainda. Temos o problema do atraso dos repasses, né? Que são problemas que nós vamos ter que encarar no futuro. Mas vejo, né, que frente a essa situação da crise econômica que nós estamos, né, com os grandes investimentos que foram feitos agora para os Jogos, né, bom, o nosso futuro não é muito promissor em termos de continuidade de recursos. Né? Embora grande parte desses recursos sejam garantidos por lei ou muitas vezes no próprio orçamento do Ministério, a tendência é que haja uma redução no orçamento do Ministério, né? E com isso, obviamente, vários desses programas aí vão ter cortes, né? E alguns talvez nem tenham continuidade. Ainda hoje há esportes que podem ser considerados mais de elite e esportes um pouco mais populares. Até que ponto as políticas públicas podiam diminuir esse distanciamento, por exemplo, digamos, do hipismo, a esgrima, com esportes mais populares, para que todo mundo pudesse praticar todos os esportes que vão estar nas Olimpíadas, por exemplo? É verdade, alguns esportes, né, pela própria natureza deles, pelos equipamentos, né, pelo que eles exigem, eles são esportes que continuam a ser esportes de elite. Né? Então, se nós vamos pegar um caso, né, como é o caso da vela. Né? A vela é um esporte que, por tradição, né, foi um esporte que exige equipamentos muito sofisticados. Né? Então, claro, é um esporte que ainda continua de elite. Mas há, por exemplo, a Petrobras mesmo, né, e o próprio governo federal tem programas que tentam, através de programas esportivos sociais, oferecer às comunidades mais carentes essa modalidade. Né? Então, sim, as políticas públicas podem auxiliar a reduzir esse distanciamento. Então, sim, os esportes, né, eu peguei um exemplo aqui específico da vela, né, mas nós podemos pegar também, por exemplo, o tênis. Né? Tem vários projetos esportivos sociais hoje, aqui mesmo em Porto Alegre, alguns não são oferecidos nem pelo governo, mas são oferecidos por entidades, né,
não governamentais que oferecem modalidades como o tênis, que era um esporte tradicionalmente de elite, né? E que os jovens de comunidades mais carentes podem ter acesso. Mas não há dúvida que nesse tipo de projeto o governo desempenha um papel fundamental, não só o governo federal, como também os governos estaduais e municipais deveriam ter um papel mais ativo com relação a isso, né? Ofertando mais projetos dessa natureza, né? Então, acho que isso, de fato, é um aspecto importante que precisa ser ainda muito bem trabalhado. E, professor, para finalizar, o que a gente pode esperar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro de 2016? Bom, o Brasil colocou como meta, né, e aí vem, quando eu digo Brasil, eu digo o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, e também o Ministério do Esporte, colocaram por meta que o Brasil, no esporte olímpico, ficaria entre os top 10. Né, e os top 10 significaria os países, aqueles na contagem de medalhas, os 10 primeiros, né, entre os 10 primeiros em termos de medalhas, né, e o Paralímpico entre os 5 primeiros. Né, em termos de medalha. No esporte olímpico dificilmente atingiremos isso. Né? Talvez com a ausência agora da Rússia, né, em função desses problemas todos de doping, né, que tiveram de vários atletas russos, né, que não vão poder participar, bom, talvez isso possa melhorar um pouquinho a posição do Brasil. Né? Mas os dados que já se tem, porque há um acompanhamento internacional sobre o desempenho de atletas. Né? O Brasil deve ficar entre o 10º e o 15º. Né? Há sempre o fator local que pode provocar alguma diferença, né? Então, alguns itens que são colocados como importantes é o país sediar, isso leva ao país a ter um desempenho maior, né? Mas, de qualquer forma, eu diria que os países hoje estão muito bem preparados, outros países, né? Então, dificilmente o Brasil ficará entre os 10 primeiros. Né? Então, se imagina aí entre 10 e 15º lugar. Já os Paralímpicos é diferente. Nos Paralímpicos o Brasil tem uma estrutura muito bem montada, né? Tem atletas muito qualificados, tem tido desempenhos sistemáticos muito bons. Né? Nos últimos Jogos Pan-Americanos, inclusive, foi, né, o país que teve o melhor desempenho. Então é muito provável que aí sim o Brasil consiga atingir essa meta. Né? Do ponto de vista esportivo, em termos de instalações esportivas, vai ficar um legado positivo, eu chamaria assim. Né? Houve uma construção enorme de instalações esportivas no país. Tá? O nosso grande problema agora vai ser como é que nós vamos fazer para botar projetos dentro dessas estruturas, né? E fazer com que elas possam ser viáveis também do ponto de vista financeiro. Né? Então, por exemplo, tem um centro de treinamento olímpico que foi recentemente inaugurado em Fortaleza, né? Enorme, né? Para congregar 23 modalidades olímpicas, né? E eu diria para vocês, não vejo muita chance de aquilo funcionar. Tá? É uma estrutura enorme, tá? Que vai envolver uma gestão. Nós não temos uma tradição no Brasil de fazer gestão compartilhada, que envolve o governo federal, o estadual e o municipal e a iniciativa privada e muitas vezes instituições não governamentais. Nós não temos essa tradição e ainda mais também com recursos, às vezes, que vêm dos próprios usuários. Então, algumas instituições, por exemplo, quando a gente pensa em exemplos internacionais, como o Parque Olímpico em Sydney, né, que é um dos considerados os mais bem-sucedidos pós-Jogos Olímpicos, né, em termos de fazer funcionar aquela infraestrutura toda, né, são modelos compartilhados, né, e mesmo assim enfrentam dificuldade. Nós, por não termos essa tradição, e por todos os entraves burocráticos que existem, às vezes até legais, eu vejo com muita dificuldade nós fazemos funcionar essas estruturas aí. Né, exigiria muita gente, usuários, né, muito pessoal qualificado em gestão, que também é um problema sério, em termos de gestão de infraestrutura esportiva, nós não temos pessoas para isso, né? De equipamentos, né? Esses equipamentos exigem manutenção continuada, né? Então nós vamos ter grande dificuldade. Então, um dia vai ficar uma infraestrutura interessante, né? O nosso problema é que nós não pensamos antecipadamente o que nós vamos fazer com ela. Né? Então, eu diria, agora nós estamos começando a pensar. Esse é um problema muito sério, né, em termos de desenvolvimento do esporte no país. Um dos aspectos ainda a destacar é em termos de legado, que é uma coisa que se fala muito pouco, né, em termos assim, quando se fala sobre legado, quando a gente fala sobre legado, a gente pensa na infraestrutura urbana, a gente pensa, né, então, estou falando em aeroportos, né, em portos em alguns locais, em mobilidade urbana, né, se pensa muito também em instalações esportivas, mas a gente fala muito pouco em legado de conhecimento, que é considerado por alguns o legado intangível, né, difícil de mensurar. Mas eu diria que há um legado enorme nesse aspecto. Né? Talvez a grande contribuição que a comunidade acadêmica brasileira tenha feito para os Jogos Olímpicos, né, tenha sido mostrar os seus aspectos negativos. É engraçado dizer isso, mas é as mazelas, né,
dos Jogos. Então tem muitas e muitas universidades, inclusive a nossa aqui, né, a URGS, com estudos sobre isso. Se nós pegarmos de 2008 para cá, antes de 2008 não se falava praticamente de mega eventos esportivos, de impacto, de legado, de nada desse tipo. Eram isolados os estudos. Hoje o conhecimento que nós temos sobre isso é muito grande. E esse legado não é um legado que fica para nós só do Brasil, é um legado para a comunidade científica e acadêmica internacional. É mostrar como é que um evento desse se desenvolve, quais são os desafios que ele coloca, quais são os aspectos positivos deles, mas principalmente quais são os aspectos negativos desses eventos, para que isso possa ser corrigido, talvez, em outros locais. Então, acho que esse talvez seja um dos grandes legados da universidade, principalmente da universidade pública brasileira, dos mais diversos cursos que estiveram envolvidos com isso, para pensar o futuro dos mega eventos e particularmente aí, dos Jogos Olímpicos.